Olá, bom dia. Antes de mais, o meu nome é Alda Martins. Resta-me agradecer à Associação Portuguesa de Bancos pelo convite também que endereçou aqui à TVI para estarmos presentes nesta última sessão do programa Open Day da Banca 2020, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Bancos e dos bancos enquanto parceiros, uma iniciativa que já vai na sua terceira edição e que se insere este ano também na Semana Mundial do Investidor. A última sessão desta semana, a terceira, é dedicada a um público mais sénior, aos séniores. Fizemos outras sessões aqui ao longo da semana dedicadas a outros públicos. Hoje é para os mais velhos e apresento desde já um vídeo que vamos passar em seguida com o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Fernando Faria de Oliveira, e o nosso painel de convidados, que hoje conta com Margarida Gonçalves, do BPI Private Banking, com José Calheiros, diretor do Banco Inter Gestão de Ativos, e com João Paulo da Silva, do Departamento de Desenvolvimento e Marketing do novo banco, e com Hugo Freitas, responsável do Departamento de Produtos de Investimentos do Abanca. Mas para já vamos então ouvir o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Muito bom dia, sou o Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Queria agradecer a vossa presença neste evento. Esta pandemia está a alterar profundamente a normalidade dos nossos dias. Uma das suas principais consequências é a profunda recessão por que estamos a passar. Estamos, portanto, perante grandes desafios que se colocam quer ao nível das pessoas, do seu modo de vida, ao nível das empresas, para se aguentarem as dificuldades do presente e serem capazes de responder aos desafios do futuro, e o próprio Estado, que tem que tomar medidas e apoiar quer as empresas, quer os cidadãos mais vulneráveis. Esta recessão provoca naturalmente a queda do produto interno e, portanto, o grande desafio, o principal desafio que o nosso país enfrenta tem de facto a ver com a criação de riqueza, para poder distribuir o que se produz. Ora, a criação da riqueza está intimamente relacionada com o investimento. É fundamental o investimento produtivo a aumentar de maneira significativa. Esta Semana Mundial do Investidor é o tempo para sensibilizar os investidores, sejam grandes, sejam pequenos, sobre a importância da aplicação das suas poupanças para eles, naturalmente, porque têm um rendimento dessa aplicação, e para o país, para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é um momento para lhes proporcionar um conjunto de informação que lhes permita, por um lado, tomar opções com bases racionais e com melhor conhecimento, e, por outro, para lhes conferir mais confiança, sabendo que o investidor tem uma proteção por parte do regulador, dos supervisores e das instituições que os acompanham. Os bancos, que estão a ser particularmente chamados para apoiar a retoma da economia de uma maneira muito significativa, querem também ser verdadeiros apoiantes através do aconselhamento dos seus clientes investidores. O Open Day da Banca é um momento especial, é uma iniciativa emblemática de contacto entre os bancos e os clientes que visa promover o investimento mais seguro. E depois da mensagem do presidente da Associação Portuguesa de Bancos, vamos então iniciar as apresentações dos nossos 4 convidados desta manhã, começando pelo mote Ativos Financeiros, com Maria Margarida Gonçalves, do BPI Private Banking. Bom dia a todos. Então, começando aqui, o objetivo da nossa apresentação hoje é dar aqui a conhecer os principais ativos financeiros e as principais classes de ativos investíveis. E, portanto, em primeiro lugar, falar um bocadinho das principais classes de ativos. As 3 principais e as mais conhecidas são a liquidez, que normalmente traz aqui a componente mais de segurança e mais estável de uma carteira, a componente de obrigações numa ótica mais de rendimento e a componente de ações, que acaba por trazer aqui um bocadinho mais de risco, mas também mais de potencial de retorno numa carteira de investimento.
Temos também depois a parte do imobiliário e dos investimentos alternativos, que acabam por completar aqui as classes de ativos e dar aqui alguma diversificação às carteiras. Aqui também uma mensagem importante que gostávamos de passar é que estas classes de ativos se comportam de forma diferente em termos de relação de risco-retorno, sendo que quanto menor é o risco, menor é o retorno. E, portanto, nós até temos ali naquele gráfico ordenadas por ordem de risco-retorno, sendo que aquela que tem menor risco e menor retorno é a classe de liquidez e aquela que tem maior risco, mas também maior potencial de retorno, é a classe de ações. De seguida, vamos também falar de alguns instrumentos financeiros que existem à disposição dos investidores para obter exposição a estas classes de ativos. Começando por falar de forma simples o que é uma ação. Uma ação é um título de propriedade de uma empresa. Portanto, o investidor que adquire uma ação acaba por adquirir uma fração dos ativos e dos lucros dessa empresa, obtendo igualmente o direito de tomar parte nas decisões do futuro da empresa, ou seja, adquire o direito de voto. Os principais riscos das ações são dois. Portanto, as ações estão sujeitas ao risco de mercado, que é o risco de variação de todos os ativos financeiros, tendo em consideração os eventos que acontecem nos mercados, toda a questão do ciclo económico e que afeta de forma mais ou menos parecida todos os ativos financeiros. E depois, cada ação em si tem o seu risco específico. Cada empresa tem o seu risco específico inerente ao seu negócio. E um dos principais riscos que um investidor enfrenta é, por exemplo, o risco de fraude, que muitas vezes leva até à falência das empresas, nomeadamente como aconteceu recentemente com a Wirecard, que é uma empresa alemã, e como aconteceu em 2001, num dos maiores escândalos financeiros de todos os tempos, com a Enron, que era uma empresa americana do setor energético, que foi alvo de uma fraude contabilística que acabou por gerar mesmo a falência da empresa. E, portanto, o risco de mercado é um risco que não é possível os investidores escaparem muito deles quando estão investidos, mas o risco específico, se eu investir em várias empresas, se houver um problema com uma delas, eu acabo por estar mais protegido do que se investir tudo numa empresa e essa empresa tiver um problema. Portanto, essa é aqui uma mensagem que achamos importante dar quando investimos, é que, de facto, não devo investir sempre apenas no ativo. Depois, outro tipo de ativo financeiro é uma obrigação. Uma obrigação acaba por ser um empréstimo que o investidor vai realizar à empresa que emite, à empresa ou à entidade que emite essa obrigação. Os emitentes das obrigações podem ir desde empresas individuais até Estados ou outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente, por exemplo, o BCE, ou por acaso o BCE não emite, mas o Banco Europeu de Investimento emite dívida. Portanto, existem várias entidades supranacionais que também emitem dívida. Temos os próprios Estados, os governos e as empresas. Os principais elementos de uma obrigação são o seu valor nominal, portanto, uma obrigação pode transacionar em múltiplos de 1 euro, ou em múltiplos de 1.000 euros, ou em múltiplos de 100.000 euros, e, portanto, o investidor, quando compra uma obrigação, tem que ter esse montante para investir. Depois, a obrigação tem também um cupão, que normalmente define qual é que é a taxa de juros à qual o investidor vai ser remunerado. Esse cupão pode ser fixo e determinado à partida, ou pode ser variável e indexado a uma taxa, nomeadamente, por exemplo, a Euribor. E depois, obviamente, que normalmente os cupões, por exemplo, numa empresa, têm sempre subjacente não só a componente de taxa de juros, mas também um adicional que pretende compensar o investidor pelo risco de investir naquela empresa específica. Depois temos, obviamente, uma obrigação, ao contrário daquilo que acontece nas ações, que é um investimento a longo prazo e que não tem um prazo definido. Uma obrigação tem normalmente uma maturidade definida e, portanto, normalmente, quando eu compro uma obrigação, já sei que vou ser, à partida, se não houver nenhum problema, reembolsado nessa data. As obrigações
estão também aqui sujeitas a alguns riscos, nomeadamente o risco de crédito, que é o risco ou a probabilidade de falência do emitente. Temos também o risco de taxa de juro, que é o risco que vai ao longo, embora a obrigação na sua maturidade tenha um reembolso garantido, se eu, entretanto, precisar de reembolsar antecipadamente, que não é possível, não é? Mas posso tentar vender essa obrigação no mercado. E se eu vender essa obrigação no mercado, o seu preço vai flutuar em função de vários fatores, nomeadamente o risco de crédito do emitente na altura em que estou a vender e o risco de taxa de juros. Portanto, se eu tiver emitido uma obrigação com um cupom fixo, esse risco de taxa de juros está presente nessa obrigação. E depois tenho também aqui um risco de reinvestimento, que acaba por ser um risco menor, que é de eu não conseguir reinvestir, quer quando recebo um cupom, quer quando recebo depois o reembolso na maturidade, à mesma taxa que tinha investido inicialmente. Portanto, posso ter uma nova obrigação com uma taxa mais baixa do que aquela que tinha feito inicialmente. Passando então agora também aqui aos fundos de investimento imobiliário, apresentámos ativos individuais e, como eu estava a dizer inicialmente, têm um risco específico. Porque é que nós falamos de fundos de investimento imobiliário? Porque o principal objetivo dos fundos é investir de forma coletiva os capitais obtidos junto de investidores. E o que é que isso permite? Permite que eu possa investir, como estou a colocar o capital de vários investidores, eu posso investir, em vez de investir só numa empresa, posso investir em várias. E, portanto, isso diminui o tal risco específico que eu falei há bocado. E, portanto, cada investidor acaba por ser detentor de um determinado número de unidades de participação do fundo, que representam uma parcela dos ativos do fundo, e acaba por ter aqui uma participação naquilo que é a valorização dos ativos que compõem o fundo. Existem pelo mundo fora muitas sociedades gestoras de fundos, nós colocámos aí alguns exemplos, só para terem uma ideia, mas existem, quer a nível nacional, quer a nível internacional, muitas sociedades que investem neste tipo de veículos, que depois, por sua vez, vão comprar ações, obrigações, etc. Hoje em dia ouvimos também falar muito de fundos de investimento ESG, que é um tema que está muito na moda e que visa este tipo de fundos e este tipo de investimento visa aqui conseguir ter estratégias de investimento sustentáveis que têm em consideração o governance das empresas, o seu impacto ambiental e o seu impacto na sociedade. Quais é que são aqui as principais vantagens dos fundos de investimento? Portanto, os fundos de investimento permitem, em primeiro lugar, diversificar o investimento que eu estava a explicar há pouco. A diversificação é fundamental para eliminar o tal risco específico de cada empresa, não é? E, portanto, com uma diversificação suficiente eu consigo praticamente eliminar esse risco específico e ficar só sujeito ao risco de variação de mercado. Tem a vantagem de ter uma gestão profissional, porque se eu como investidor particular investir numa empresa, eu não conheço a empresa, só as notícias que leio no jornal, mas não conheço a sua gestão, nem analiso as suas contas, enquanto que um gestor profissional vai analisar a fundo a empresa. Depois temos também a questão das economias de escala, que permite investir em alguns... um investimento em fundos permite poupar nos custos de investimento e a questão da liquidez. As desvantagens é que eu tenho que me sujeitar àquilo que o gestor vai escolher e não posso individualmente escolher as ações em que estou investido e tenho também, obviamente, pagar o trabalho desse gestor. Outro tipo de veículos que existem e sobretudo neste público mais sénior, para investir, são os PPRs, que são instrumentos de captação de poupança. Apesar de serem pessoas que já estão na reforma, é importante perceber que uma pessoa, não é a mesma coisa ter 65 ou ter 85 anos, uma pessoa com 65 anos ainda tem uma esperança média de vida muito grande e, portanto, pode investir também num PPR, que tem todas as vantagens dos fundos de investimento, mas tem também benefícios fiscais.
Outro tipo de veículos que acaba por ser também eficiente em termos fiscais e acaba por ter as vantagens dos fundos de investimento são os seguros de capitalização, que, apesar de terem um formato jurídico de seguro de vida, não se destinam apenas a assegurar o risco financeiro de perda de vida e acabam por constituir uma oportunidade de investimento. As vantagens acabam também por ser idênticas às dos fundos, mas, à semelhança dos PPRs, têm também uma tributação favorável no resgate e permitem a designação de beneficiários em caso de morte, o que é bastante importante na transmissão do património e acho que é uma das preocupações da geração que hoje, que é o nosso público-alvo hoje. As desvantagens acabam por ser as mesmas dos fundos de investimento. Rapidamente só, aqui outro tipo de produtos financeiros que também existem hoje em dia, os ETFs têm registado nos últimos anos um crescimento muito grande, são fundos de investimento normalmente tal como os outros, só que as suas participações estão admitidas à negociação e, portanto, em mercados regulamentados e, portanto, são transacionados como as ações. E depois, finalmente, os hedge funds, que acabam por ser instrumentos mais complexos e que permitem diversificar as carteiras e que investem em ativos, em estratégias mais descorrelacionadas e que tentam alcançar retornos positivos em qualquer entorno de mercado. E, por fim, apenas realçar aqui aquela mensagem que queríamos transmitir, que é, de facto, nós apresentámos aqui várias soluções de investimento, mas aquilo que é verdadeiramente importante é que o investidor esteja ciente da importância da diversificação e, apesar de eu achar que isto não se vai ver muito bem lá em casa, trazemos aqui esta tabela periódica dos investimentos que mostra a performance das diferentes classes de ativos nos últimos anos e que mostra que não há nenhuma classe que consiga ter um retorno consistente ao longo de todo o período e, portanto, a importância da diversificação é esta mesma, é eu ter várias classes de ativos que compõem a minha carteira para poder ter um retorno mais estável e ter menos risco na minha carteira. Portanto, ali em branco e assinalado com aquela linha, está uma carteira diversificada, acaba por não ter nem a melhor nem a pior performance, mas acaba por ter ali uma maior estabilidade dos retornos. E pronto, e era esta a mensagem que queríamos transmitir hoje aqui. Muito bem, e depois da apresentação de Margarida Gonçalves, vamos então avançar para o segundo mote desta conversa. O segundo tema é sobre fundos PPR e vai falar exatamente deles José Calheiros, que é o diretor de gestão de ativos do Banco Inter. Bom. Obrigado, Margarida. Bom dia a todos. Muito obrigado. Agradecer primeiro à APB pelo convite que me endereçou hoje. É com muito prazer que estou aqui para fecharmos aqui esta Semana do Investidor. Pronto, o tema aqui, de facto, que eu trago hoje é investir, e depois já vamos ver porque é em fundos PPR. Se olharmos para o gráfico que estão aí a ver, isto parece, ou pode parecer um monitor do ritmo cardíaco, e até pode ser, se pensarmos que a taxa de juro é ou era o coração da poupança da maior parte dos portugueses em Portugal e fora dele, sobretudo na zona euro. Pronto. E digo era porque, desde há alguns anos, que o ritmo cardíaco é zero, ou muito perto de zero. E não é expectável que, de facto, nos próximos anos, dentro do enquadramento que temos hoje, que isto se venha a alterar. E, portanto, é preciso, se quisermos valorizar o nosso património no futuro, pensar em investir. Okay? E espero que saiam daqui hoje com a urgência de pensar, ou pelo menos começar a pensar em investir. Vão ver que é simples, a Margarida já falou aqui de alguns produtos e não é nada complicado. Okay? Portanto, porquê é que devemos começar a pensar em investir? Ou porquê é que devemos investir em primeiro lugar? Porque ao longo dos anos a taxa de remuneração das ações e das obrigações tem sido, de forma mais ou menos sistemática, superior àquilo que é a taxa de remuneração dos depósitos a prazo, que é a típica forma de poupança em Portugal e noutros países. E porquê que é assim? Porquê que há este diferencial positivo? Porque nós, quando estamos a comprar uma obrigação ou uma ação, o que estamos a fazer, de facto, é a financiar
a capacidade inventiva, a arte, o engenho da raça humana de, ao longo dos anos, conseguir criar coisas novas. Fazer mais com menos, ser mais eficiente, mais eficaz, de alguma forma fazer crescer o valor daquilo que produzimos hoje para as economias e para a sociedade em geral. Okay? E isso é, de facto, muito importante, porque sem esse financiamento, portanto, sem esse investimento, não estaríamos hoje aqui com o desenvolvimento todo que tivemos, sobretudo nos últimos 100, 200 anos. Okay? Em termos de investimento, e já aqui foi referido, uma das formas mais fácil, mais imediata de nos tornarmos investidores é através do fundo. Um fundo de investimento não é mais do que se quiserem, um bolo, okay, onde cada fatia corresponde à massa, entre aspas, que cada um de nós decide investir. Okay? Sendo que depois essa massa é representada nas contas de cada um por unidades de participação. Okay? Depois nós, os cozinheiros, eu e os meus colegas que aqui estamos, aquilo que fazem é, tentam obviamente escolher os melhores ingredientes, portanto as ações e as obrigações, nas doses certas, para que de facto cada fatia possa crescer ao longo do tempo. Okay? E, portanto, um fundo de investimento não é mais do que isto. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, enfim, já levo mais de 20 anos nesta área, mas quando comecei tinha pouca noção do que era investir. E então, na altura, comprei muitos livros, um dos quais foi O Investidor Inteligente, do Warren Buffett, que estava no slide anterior, que me ensinou logo duas coisas. Porque é que investir era importante? Pelas razões que vos referi anteriormente, porque nós, de facto, precisamos de financiar a raça humana, os empresários, para que, de facto, se possam criar coisas novas e o mundo se possa tornar mais eficiente, mais eficaz, do ponto de vista daquilo que é a sociedade e as economias em geral. E depois aprendi outra coisa, que é quanto mais cedo se começa, melhor. E eu, na altura, aquilo que fiz foi, queria começar, mas não sabia muito bem como, ainda era um novato nisto, optei por simplificar. E na altura, subscrevi um fundo de investimento, PPR, com um perfil de risco misto. Escolhi, não sei bem qual é que é o meu perfil de risco, vou investir aqui numa coisa 50-50. Portanto, 50% em ações, 50% em obrigações. E ao longo dos anos, todos os meses, tenho investido sistematicamente. Na altura comecei com 5 contos, que aquilo ainda era em contos, depois, entretanto, fui aumentando um pouco mais, mas tenho investido sistematicamente, portanto, desde sempre. E garanto-vos, já nisto há muitos anos, e fiz outro tipo de investimentos, não houve melhor investimento em termos de retorno do que o meu fundo de investimento PPR, que comecei há 20 anos atrás. Okay? Portanto, investir é necessário e quanto mais cedo começarem, melhor. Okay? As vantagens dos fundos, a Margarida já enunciou aqui uma série delas, que eu aqui repito. Portanto, temos a diversificação setorial e global que o fundo permite dar a partir do momento em que eu coloco 100 euros lá dentro. Tenho as economias de escala que, de facto, acontecem pelo facto de eu estar aqui a aglutinar as poupanças de muitos investidores e, portanto, os meus custos de transação para a compra e venda de ações e obrigações reduzem-se. Tenho a gestão profissional, enfim, de nós todos, independentemente se o investidor tem 100 ou 1 milhão de euros investido no fundo. Está acessível, como vos disse, a partir de montantes muito baixos. Portanto, não é preciso ter aqui, não é preciso ser milionário para se investir. Okay? Temos a capacidade de ver todos os dias quanto é que o nosso investimento vale e temos a capacidade de investir mais ou desinvestir, se necessário, num fundo de investimento. Okay? Portanto, e depois temos outra coisa que é muito importante nos dias que correm, que é a regulação apertada de um supervisor, neste caso em Portugal, a CMVM, que na prática garante que, ou supervisiona, ou zela para que os cozinheiros mantenham, enfim, a massa do bolo dentro da forma. Okay? Temos ainda duas grandes vantagens no que diz respeito aos PPRs, que é a redução da tributação sobre o rendimento que oferimos em função do prazo de investimento. Okay? E isto, atenção, mesmo para uma população mais sénior, okay? Desde que não se inclua o montante investido na dedução à coleta que nós tipicamente temos que fazer todos os anos na declaração anual de renda, ou seja, se não pusermos lá o tiquezinho, nós podemos sair livremente do PPR sem ter qualquer impacto, okay? E beneficiar
desde logo, da redução de tributação que hoje em dia temos a partir do primeiro dia. Portanto, isto é muito importante, mesmo para um público mais sénior, não vejam este tipo de investimentos como algo que está fora do radar, bem pelo contrário, é um produto que tem, obviamente, muita eficiência fiscal. Temos, obviamente, aqui soluções para todos os perfis de risco, portanto, quem investe em fundos de investimento e em PPRs em particular, tanto vai encontrar produtos muito conservadores, só de obrigações, como produtos mais investidos em ações, portanto, mais agressivos, okay? Sendo que tem aqui uma vantagem que é, enquanto estiver investido, pode mover-se de um para o outro, ou seja, de um perfil mais agressivo para um perfil mais conservador e vice-versa, sem que haja lugar a tributação do rendimento entretanto gerado. E, portanto, quanto mais tempo estiver investido, melhor. Portanto, em suma, aquilo que eu queria que retivessem hoje aqui como mensagens. Como viram, em termos de enquadramento, a taxa de remuneração da poupança em Portugal, nomeadamente os depósitos a prazo, e antecipamos, vai continuar a ser zero durante os próximos anos. Portanto, se queremos remunerar parte do nosso património, temos de começar a pensar em investir. Já vimos que os fundos de investimento PPR são uma boa alternativa para o fazer, quer em termos de diversificação, quer em termos de acessibilidade. Não precisamos, como vos disse, de ser milionários para nos tornarmos investidores. Portanto, incentivos a falarem com os gestores dos vossos bancos, que com certeza estarão aptos para vos ajudar a selecionar qual é o melhor produto de investimento, tenham 100, meio milhão ou 1 milhão de euros para investir. E lembrem-se de uma coisa, todos nós temos um Warren Buffett, ou temos a possibilidade de ser um Warren Buffett. Cada um, obviamente, à sua escala. Mas, para isso, temos que mudar o nosso mindset. Temos de passar de forrador a investidor. Portanto, para além de poupar, temos, de facto, de começar a pensar em investir. Portanto, fica o desafio. Nós estamos cá para ajudar. Muito obrigado. Obrigada. E passamos já ao próximo ponto desta nossa conversa, desta manhã. E o mote agora é a estratégia de investimento em tempos de Covid-19 e vai falar exatamente sobre este tema João Paulo Caldeira da Silva, é do Departamento de Desenvolvimento e Marketing de Retalho do Novo Banco. Bom dia a todos. Faço minhas as palavras dos restantes oradores convidados em agradecer e dar os parabéns à APB por esta iniciativa e espero que seja útil para todos. Começando com a apresentação específica, realizamos hoje em dia que os investidores séniores se encontram perante uma encruzilhada difícil, que tem a ver com duas realidades. Uma é o aumento da esperança média de vida em Portugal e no mundo em geral, que vai fazer com que isto é obviamente que é positivo, que existe, enfim, digamos assim, hoje em dia há uma probabilidade muito forte de um casal, digamos que tem hoje 65 anos, de pelo menos um dos membros desse casal viver até aos 90 anos, ou seja, mesmo já depois de reformado, estamos perante um investimento, um horizonte de investimento longo e, por outro lado, também temos aqui o contraponto, digamos assim, deste aumento da esperança média de vida, que tem a ver com a inversão da pirâmide demográfica. Também um fenómeno que não é único em Portugal, assim todo o globo, e tem a ver com o facto de a taxa de natalidade se ter reduzido drasticamente nas últimas décadas, o que faz com que exista, digamos assim, hoje em dia, muito mais a proporção de habitantes com mais de 65 anos está a crescer e não há um crescimento igual da população de faixas etárias mais jovens. O que faz com que, digamos, as projeções é que em 2060, as projeções do INE, 32,3% da população portuguesa deverá ter mais de 65 anos. Ou seja,
as poupanças para a reforma vão ter que durar mais tempo, por causa do aumento da esperança média de vida, é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que estamos num contexto de pressão sobre a segurança social, sobretudo a segurança social tradicional, que é aquela que em inglês se designa pay as you go, ou seja, em que as reformas atuais estão a ser pagas pelos contribuintes atuais, ou seja, a população que ainda está na vida ativa. E essa vai diminuir drasticamente em termos proporcionais ao longo dos anos. Para além disso, defrontamos aqui com outro problema, é que as poupanças digamos, têm que durar mais tempo, as prestações da segurança com as quais podemos licitamente esperar, ou realisticamente esperar da segurança social, tenderão a diminuir e não sequer a manter-se estáveis, e perante este dilema acresce o facto de as taxas, como já foi aqui referido, mas rapidamente, as taxas de juro, ou digamos as alternativas tradicionais de poupança dos portugueses não permitem responder de forma correta a este desafio. Isto porquê? Porque as taxas de juros dos depósitos a prazo, dos certificados de aforro ou dos seguros financeiros com capital garantido estão em níveis extremamente reduzidos, historicamente baixos. Os investimentos considerados seguros, obviamente, entre aspas, que é o investimento em obrigações ou de muito curto prazo ou em obrigações emitidas por governos, como, por exemplo, o governo alemão ou o governo dos Estados Unidos, que tem as notações de crédito ou de risco mais altas, também dão, e no caso, por exemplo, dos títulos de dívida emitidos pelo governo alemão, neste caso dão um rendimento negativo, ou seja, investir hoje numa obrigação emitida pelo governo alemão, que é das mais seguras que existe, e se mantivermos essa obrigação até ao seu vencimento, vamos perder dinheiro, vamos ter um rendimento negativo, não é só zero, é negativo. E, como já foi referido também, rapidamente, não há perspectivas de melhoria, ou seja, devido à ausência total de pressões inflacionistas que se vive mais ou menos desde 2009, desde a grande crise financeira de 2009, não há qualquer perspectiva do Banco Central Europeu vir a alterar, no curto e no médio prazo sequer, a política de baixas taxas de juro de referência. E a crise sanitária que vivemos veio ainda agravar mais esta expectativa, ou seja, esta impossibilidade de realisticamente esperar uma alteração da política monetária do BCE. Resta, como já foi referido, uma solução: investir. E, rapidamente, o que é que significa investir? É fazer dinheiro a partir de dinheiro, ou, por outras palavras, é um pouco inverter os papéis. Nós passamos a vida inteira, a maioria de nós, a trabalhar para ganhar dinheiro. Investir é inverter aqui os papéis, é pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E aqui o principal conceito é abdicar de consumir hoje para consumir mais no futuro. Como? Lá está, abdicando do consumo, e desse consumo que abdicamos vamos investir esse dinheiro vai se multiplicar, ou seja, vai estar a trabalhar para nós, de modo a podermos no futuro concretizar os nossos objetivos financeiros, ou seja, ter um bolo maior, como foi dito, e muito bem, ter um bolo maior do que aquela, e muito mais saboroso, do que a massa que introduzimos, aquele ingrediente que introduzimos. E rapidamente também conceitos que visam dar confiança a quem ainda não investiu ou quem, enfim, hesita em investir. Está ao alcance de todos, portanto, como já vamos ver, não é preciso trabalhar em Wall Street ou na City de Londres e nem é preciso ter um doutoramento em finanças. É muito importante porque este efeito de multiplicação do dinheiro vai impedir a erosão do nosso património financeiro e é preciso ter bem presente que, apesar da inflação estar a níveis historicamente baixos e abaixo dos tais 2%, que é o objetivo do Banco Central Europeu, não deixa de estar acima
do valor pago pelas taxas de depósito a prazo, a generalidade dos depósitos a prazo e dos produtos, digamos, de capital e rendimento garantido. Ou seja, as taxas de juros reais são negativas. Então, portanto, é um pouco como estarmos neste momento a investir nas obrigações mais seguras do mundo, entre aspas, que são as obrigações do governo alemão. E ao investir, enfim, dá-nos aquele bem-estar de sabermos que estamos a agir de forma responsável para garantir a segurança financeira de nós e da nossa família. Posto isto, já vimos estas vantagens todas e reforçámos, não é? Foi uma revisão das vantagens de porquê investir. Coloca-se a questão onde investir. Aqui também rapidamente, porque já foi referido, trata-se, podemos investir em 3 grandes classes de ativos que foram referidas. Portanto, uma é a tesouraria liquidez, que são títulos de dívida, ou seja, de curto prazo, até que se vencem daqui a um ano, ou a menos de um ano. As obrigações são títulos de dívida que têm um prazo de vencimento superior a um ano. E, finalmente, as ações, como já foi dito, aí trata-se de títulos de posse, de propriedade. Ao estarmos a investir em ações, estamos a tornar-nos coproprietários de uma empresa. Como investir? Também, como já foi referido, e vamos também rapidamente recapitular, o ideal para os investidores particulares é fazê-lo através de veículos coletivos de investimento. As vantagens, também rapidamente, recapitulando, é o seu funcionamento simples, transparente e regulamentado, e, sobretudo, fortemente regulamentado e supervisionado desde a grande crise financeira de finais de 2008, a gestão profissional, o potencial de rendibilidade que vem de entregarmos a nossa gestão a profissionais e de diversificarmos, ou seja, conseguirmos, ao tornarmos investidores, lá está, vamos investir no gênio da raça humana, como foi muito bem dito, no seu dinamismo, na sua criatividade de lançar empresas que todos nós conhecemos, como a Apple, seja a Facebook, seja a Google, seja a Netflix, e se calhar uma vantagem que se calhar passou um pouco mais despercebida das apresentações anteriores é a flexibilidade, mas que foi referida, mas se calhar não foi tão frisada, a flexibilidade em termos de prazo de investimento. Ou seja, ao contrário dos depósitos a prazo, podemos resgatar ou reforçar sempre que quisermos, até no limite de uma forma diária. Enquanto tipicamente nos produtos de taxa garantida sofremos penalizações se por alguma razão qualquer tivermos que enfim, precisarmos de reaver o nosso capital mais cedo do que o previsto. Para simplificar esta tarefa de como investir, normalmente estes veículos de coletivos de investimento, de quais os mais tradicionais, os mais simples, e eu vou falar agora em nome de fundos de investimento, mas referindo sempre todos os veículos coletivos que já foram aqui apresentados, e para facilitar esta tarefa de investimento, estes fundos de investimento normalmente até se dividem por estas categorias de ativos que foram referidas, que existem, que foram referidas na primeira apresentação, e, portanto, permite-nos canalizar de uma forma muito simples o nosso investimento para as diferentes categorias de ativos, que cada uma tem as suas características, cada uma, ou seja, tem um destino diferente, ou um objetivo diferente. E agora já sabemos as vantagens de investir, como investir, e a questão, se calhar mais difícil de todas, mas que, como vão ver, também tem a resposta que também que vai até nos, muitas vezes, surpreende pela sua simplicidade, como investir. E aqui, utilizando muito bem este lema da Semana Mundial do Investidor, conheça primeiro e invista depois, aqui existem 4 passos essenciais para tomar uma tomada de decisão no que diz respeito ao investimento, e o primeiro passo, lá está, conheça primeiro e invista depois, e neste caso até conheça-se a si mesmo, ou seja, defina o perfil de investidor. Isto não é mais do que nós fazemos um autodiagnóstico e sabemos, definimos muito bem
quais são os nossos objetivos enquanto investidor. E para simplificar esta tarefa, que parece muito complicada, todas as instituições financeiras, todos os bancos, e também é obrigatório, fornecem questionários de perfil de investidor, os famosos QPI, e que visam exatamente a resposta aos quais visa exatamente definirmos como é que nós nos caracterizamos ou devemos caracterizar como investidores. E aqui as características que temos que definir muito bem através deste diagnóstico é que tipo de conhecimentos temos sobre os mercados financeiros, qual é o nosso grau de tolerância ao risco, qual é o horizonte temporal do investimento e qual é a nossa situação financeira, ou seja, qual é a nossa capacidade para suportar perdas. João Paulo, eu peço desculpa, mas o nosso horizonte temporal aqui está pequenino. Então, tenho mais 4 minutos no máximo, para ser aqui também equilibrada com os seus parceiros de painel, está bem? Claro, com certeza. Então, como se diz em inglês, to cut a long story short, existem 3 grandes perfis. O perfil conservador, o moderado e o dinâmico. E a partir deste perfil define-se, lá está o segundo passo, é definir a estratégia de investimento. Isto que parece algo que é complicadíssimo, não podia ser mais fácil. Definir a estratégia de investimento de acordo com o nosso perfil não é mais do que dividir o nosso investimento, lá está, por os 3 bolos. Vou pôr um pouco de massa no bolo conservador, vou pôr um pouco de massa no bolo moderado, vou pôr um pouco de massa no bolo dinâmico. E lá está, quanto mais dinâmico for o meu perfil, mais devo pôr na massa, no bolo final, a massa dinâmica. E o que é isto? Massa dinâmica serão as ações. A massa moderada e conservadora serão as obrigações, ou as obrigações de curto prazo, e, portanto, definir um perfil de investidor, parece que é algo que é preciso ter um doutoramento em finanças para fazer, não é mais do que dividir, digamos, o nosso investimento nestas 3 grandes categorias. De seguida, o terceiro passo não basta ter um plano, obviamente, temos que implementar o plano e agora, aqui, também é relativamente simples, graças aos veículos coletivos de investimento, definir que tipo de produtos concretos é que eu vou pôr em cada bolo. Ou seja, que fundos de investimento, ou PPRs, ou ETFs, ou idealmente uma mistura de ambos, de todos, é que eu vou colocar na minha parte dinâmica. Serão fundos de ações, tipicamente. Na minha parte mais moderada, ou na minha alocação, ou fatia mais moderada, serão tipicamente fundos de obrigações. E para tal, todas as instituições financeiras em geral têm uma oferta bastante ampla, bastante diversificada de produtos que se encaixam perfeitamente, até quase pelo nome, já pela designação dos mesmos, o que só vem frisar a simplicidade de investir. Muito fácil encaixar os produtos da oferta bancária nestas 3 fatias, na fatia dinâmica, na moderada e na, digamos assim, de liquidez. E o último passo é a monitorização. Também parece muito complicado, parece que vamos estar todos os dias a ter que passar o dia a ver no canal da Bloomberg ou da CNBC, na televisão, nada disso. E de ir todos os dias online ao banco ver qual é a cotação dos nossos fundos e como é que está a carteira, nada disso. Esta monitorização tem por objetivo principal nós nos certificarmos que, digamos, as 3 fatias que compõem o nosso bolo ainda estão, digamos, com a quantidade exata. E, portanto, uma monitorização para um investidor particular é perfeitamente normal que ocorra, digamos, no máximo de 6 em 6 meses ou até anualmente, dependendo de maior ou menor turbulência que está no mercado. Isto não é mais do que afinar
a afinação do carro, a revisão periódica que fazemos ao nosso automóvel. Não quer dizer que tenhamos de trocar o automóvel lá porque se calhar andámos um pouco mais ou um pouco menos, ou porque, enfim, a estrada está melhor ou pior. Não vamos trocar de automóvel, vamos sim afinar, eventualmente afinar o carro, repor o óleo, e a monitorização não é mais do que isto. E isto porquê? Porque estas carteiras de investimento, tal como o veículo, tendem a desafinar-se com o comportamento, a evolução dos mercados. Ora, há uma classe de ativos, digamos, as ações normalmente crescem mais que as obrigações, ou, quando estamos em períodos de crise, caem mais do que as obrigações e, portanto, é natural que qualquer carteira de investimento se desequilibra. E, portanto, é preciso fazer reajustamentos. Temos mesmo Concluindo, investir é uma questão de disciplina, de paciência e não digamos assim, de andar todos os dias, enfim, a ver como é que se comportou a Bolsa, como é que fechou, como é que abriu, o que é que disse o Presidente Trump, que tweets enviou. É uma questão de olharmos para nós, fazermos o nosso diagnóstico, definir muito bem qual é o nosso objetivo, o nosso perfil, e a partir daí adotar uma estratégia adequada a esse perfil e aplicar essa estratégia, ou seja, escolher produtos concretos que se encaixam dentro dessa estratégia e monitorizar regularmente, afinar regularmente esta nossa estratégia. Obrigado. Obrigada, e passamos desde já ao nosso último orador desta sessão. Vamos sob o mote como assegurar confiança à distância, e para falar deste tema, Hugo Freitas é responsável do Departamento de Produtos de Investimento do Abanca. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite da Associação Portuguesa de Bancos. Queria também aproveitar para dar os parabéns por esta iniciativa, que já não é a primeira nem a segunda, é o que estamos no terceiro ano, que é uma excelente iniciativa e que visa uma coisa que é essencial para quem trabalha neste mundo, que é assegurar que as pessoas efetivamente compreendem a realidade dos mercados financeiros e dos produtos financeiros e consigam fazer as suas decisões de investimento da melhor forma. Eu, enquanto responsável da área de produtos de investimento, hoje, curiosamente, não venho aqui falar de produtos de investimento, que de resto já foram bastante bem explanados nos últimos minutos pelos meus colegas. Venho falar de uma outra questão que eu diria que é sintomática dos dias que hoje vivemos, que tem a ver essencialmente com os canais de comunicação. Este tema da importância da confiança à distância é um tema fulcral, diria eu, nos dias de hoje na banca e na relação da banca com os seus clientes. Eu, neste slide introdutório, queria apenas recordar aqui um bocadinho como é que tem sido historicamente a relação entre os bancos e os clientes. E eu diria que há aqui duas palavras-chave. Sempre foi uma relação baseada, por um lado, na confiança e, por outro lado, na proximidade. A confiança na instituição, a confiança no gestor que acompanha o cliente, na funcionalidade dos bancos em geral, nos produtos que disponibilizam, na fiabilidade de que realmente as coisas funcionam como nós esperamos que elas funcionem, e, além disso, confiança em toda a operativa do banco, inclusivamente confiança, por exemplo, na capacidade que os bancos têm de guardar objetos de valor, de manter o sigilo bancário. Todo este universo, digamos que roda muito em torno deste tema da confiança. Para além disso, esta confiança sempre foi muito fomentada pela proximidade. A proximidade no sentido do gestor ser próximo dos seus clientes, de os conhecer a si, as suas necessidades. Há pouco falávamos do questionário de perfil de investidor, que é um bocadinho uma institucionalização das necessidades dos clientes, que antigamente, antes de haver estes documentos, era um bocadinho nesta relação da proximidade. Eu já conheço o Sr. Manel, já conheço o Sr. Joaquim, por exemplo, e sei exatamente quais são as suas necessidades, quais são as necessidades da sua família, e esta proximidade, lá está, fomentava a confiança. E a realidade que nós temos hoje em dia leva-nos a que
esta situação, digamos assim, seja confrontada com uma dificuldade que ninguém esperava. Estou a falar objetivamente aqui do facto de, no passado dia 11 de março, a OMS ter decretado a existência de uma pandemia, portanto, aqui uma existência de uma disseminação de um vírus a uma larga escala, a escala mundial, extremamente contagioso, com taxas de mortalidade muito superiores às tradicionais gripes, e, portanto, consequentemente, a obrigar um tratamento diferenciado na prevenção. E esse tratamento diferenciado teve um impacto esmagador em todas as áreas, não só na nossa área da banca, no setor financeiro, mas em todas as empresas e na vida de cada um de nós. Inclusivamente passámos por um período, digamos assim, um bocadinho mais complicado, que foi mesmo o período do confinamento, onde as nossas liberdades e garantias, garantidas constitucionalmente, foram temporariamente suspensas para que esta pandemia não tivesse efeitos ainda mais nefastos. E, portanto, esta realidade vem-nos alterar a maneira como nós temos que interagir uns com os outros, a maneira como os bancos, neste caso em particular, que é o tema de hoje, interagem com os seus clientes, e como também coordenam os seus colaboradores e mantêm a motivação no trabalho e mantêm o bom desempenho. E foram adotadas uma série de medidas transversalmente a toda. Eu diria que estas medidas, para além da própria banca, foram transversais a vários setores. Desde, por exemplo, a medição de temperatura dos colaboradores quando chegam ao seu local de trabalho, a disponibilização do álcool gel para assegurar a devida limpeza e cuidados que têm que ser tidos, a questão do distanciamento, a utilização de acrílicos, das máscaras, etc. Tudo isto foram medidas que foram implementadas pelas várias empresas para assegurar, volto ao meu tema inicial, que é possível mantermos a confiança e a operacionabilidade das nossas empresas, da nossa atividade, da nossa vida, no fundo, sem colocar em causa a nossa saúde, que é o mais importante no meio de tudo isto. E, portanto, os bancos tiveram aqui este desafio, que, como podem ver, do ponto de vista de confiança no local físico, estamos a falar normalmente, tipicamente, dos balcões, foi assegurada aqui por uma série de medidas de cuidados ao nível de higiene adicionais, mas também os bancos tiveram que se preparar para manter essa confiança e até, idealmente, fomentá-la através de formas alternativas de comunicação. No slide seguinte podemos analisar essa situação, que eu diria que são situações cada vez mais críticas e importantes para que nós façamos o nosso trabalho no dia-a-dia. Falava-se há pouco da importância de investir, de pensar no médio e longo prazo, no fundo também assegurar um bocadinho a não descapitalização do dinheiro através de uma eventual inflação, porque a não rentabilização do mesmo poderá só por si, porque, por exemplo, vemos que as taxas estão negativas e podemos ter um bocadinho aquela tentação, digamos, de esperar para ver. Aliás, acho que as estatísticas da CMVM dizem tudo, quando cerca de um terço dos recursos financeiros estão parados nas contas à ordem ou a prazo, com pouco ou nenhuma remuneração, mas a verdade é que, e com toda esta injeção de liquidez, a própria inflação, não no imediato, mas eventualmente a médio prazo poderá vir, e aí esse capital também se poderá estar a desvalorizar. E, portanto, mais do que também esta questão aqui de a importância de investir, que é um momento, eu diria, inicial, onde nós realmente fazemos o levantamento das nossas necessidades e depois fazemos as decisões de investimento de acordo com os vários produtos disponíveis, é muito importante, eu diria que quase mais importante, a importância de acompanhar esses investimentos. E quando nós temos esta dificuldade, digamos assim, acrescida, de uma relação mais presencial, na tal confiança com o banco e com o gestor, é muito importante que estes mecanismos à distância nos permitam
fazer esse acompanhamento. Lá estava-se há pouco a falar um bocadinho aqui da questão de uma subida muito expressiva ou uma descida muito expressiva de uma determinada classe de ativos pode obrigar a ajustes na carteira. E esses ajustes, nós apercebemos-nos deles quando temos este acompanhamento, este cuidado da parte, normalmente muito por iniciativa dos bancos, quando estamos a falar especificamente no negócio de advisory, ou portanto do aconselhamento ao investimento, e é muito importante que haja este acompanhamento, este contacto, mesmo que à distância, mas que haja este sentimento da parte dos clientes que estão a ser acompanhados e que estão a ser alertados, por exemplo, para algum ajuste que têm que fazer. E, portanto, aqui nos canais à distância, aquilo que nós temos vindo a assistir cada vez com maior intensidade foi um desenrolar muito acelerado. Eu diria que esta pandemia, que teve muitas coisas negativas, teve algumas positivas, verdade também seja dita, e que foi um acelerar muito forte da digitalização, da informatização, digamos assim, e eu diria que nunca vimos, digamos assim, a banca em geral, a desenvolver tão rapidamente novas formas de contratualização, novas formas de comunicação e de divulgação dos seus produtos, e, por exemplo, de coaching, de formação, como vou falar um bocadinho mais à frente. E, portanto, isto acelerou bastante este processo, e acho que isso foi positivo. Aliás, eu devo dizer que se nós... ninguém queria alguma vez que isto tivesse acontecido, mas se imaginássemos esta pandemia, por exemplo, nos anos 80 ou agora, seria completamente diferente. A tecnologia, de certa maneira, permitiu-nos proteger a manutenção e a viabilidade das empresas, a nossa saúde, também por inerência dessa capacidade de mantermos a nossa atividade, e eu acredito que muitos de nós, e dos que eventualmente até nos podem estar a ouvir, conseguiram manter o seu trabalho, o seu dia-a-dia, à distância, eventualmente em vossas casas, e a assegurar, às vezes, tão bem ou melhor do que asseguravam no seu local de trabalho. Isto é muito importante na relação com os clientes, na vida, na economia dos países, que seja conseguido. Hugo, temos 3 minutos. Muito bem, vou acelerar só um para bocadinho. ter noção, Claro. para ficarem equilibrados no final. Portanto... Com certeza. E, portanto, foi aqui feita uma aposta nestes canais à distância, seja através da banca telefónica, seja através do home banking, seja através das apps, ou seja, este entrar, digamos assim, no home banking através dos telemóveis, e que hoje em dia nos permitem fazer uma multiplicidade de operações. Quase que todas as operações bancárias já são possíveis de fazer através destas plataformas, e eu deixo aqui apenas algumas das funcionalidades que estas plataformas permitem hoje em dia. Avançando um pouco, em termos de as últimas tendências da banca à distância, quais é que são aqui as inovações que temos assistido? Eu diria que a videoconferência é dos instrumentos mais importantes. Estamos aqui num webinar que é um bocadinho mais monodirecional, digamos assim, não nos estamos a ver mutuamente, mas a videoconferência é fundamental. Eu diria que, pelo aquilo que eu tenho visto e que tenho assistido ao nível dos desenvolvimentos que os vários bancos estão a procurar fazer, vai ser algo cada vez mais acessível. Se calhar num futuro próximo vai ser tão fácil fazer uma videoconferência com o nosso gestor como pegar no telefone e ligar para o banco ou para um call center. E é esse o objetivo. Eu diria que é um bocadinho colocar, por exemplo, através de uma plataforma onde existe a confiança, as plataformas dos bancos, por exemplo, e colocar ali uma janelinha que permita falar diretamente, em que há uma visualização do nosso gestor. Curiosamente, só este dado. Nós, quando estamos num diálogo, está provado que 30% da informação que é passada por aquilo que nós dizemos, e 70% da informação que é passada tem a ver com tudo o resto, com as expressões, com os gestos, e a confiança também é muito mais fácil de ser adquirida através desse meio do que meramente através de uma conversa só ouvindo o áudio. Portanto, eu acho que é fundamental no futuro, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que é por aqui que o caminho será trilhado,
E, para além de todas as aplicações que nós vemos a surgirem todos os dias nos telemóveis, que permitem fazer, por exemplo, pagamentos, agora fala-se muito da questão dos pagamentos sem tocar, portanto, esta questão também permite, de forma mais higiênica, eventualmente fazer então esses pagamentos e mais segura, e que é muito importante. E, finalmente, o último slide, e termino a minha parte, tem a ver com este evento, estamos aqui num webinar, e com uma das iniciativas que eu acho mais interessantes, que tem a ver com estes fóruns virtuais de formação e de participação. Eu acho que isto permite uma verdadeira democratização deste mundo financeiro, porque eu ainda há pouco tempo vi uma sociedade gestora de um fundo de investimento a fazer um evento em que o gestor do fundo estava a justificar as suas decisões de investimento e depois havia ali uma parte da apresentação que era aberta a perguntas e respostas e onde foi possível, por exemplo, uma pessoa em Trás-os-Montes perguntar porque é que aquela decisão foi a que lhe pareceu mais sensata. E o gestor do fundo, de uma grande sociedade gestora de investimento de fundos internacionais, responder naquela hora. Isto, eu diria que há alguns anos atrás só seria possível para os tais Warren Buffett desta vida e hoje em dia está muito mais acessível. E eu terminaria por aqui. Muito obrigada. Agradeço desde já a todos as vossas explicações. É preciso dizer também que esta informação, esta reunião aqui, esta sessão vai ficar disponível no canal de YouTube da Associação Portuguesa de Bancos, mas agora vamos ter aqui também alguma abertura para responder a algumas questões. Eu estive a ouvir-vos com bastante atenção, mas em vez de direcionar, se calhar fica aqui disponível também para quem pretender responder, porque eu estava a ouvir-vos e obviamente, como disse agora mesmo o Hugo, estas iniciativas são ótimas, é aquela expressão água mole em pedra dura, havemos lá chegar e havemos de ter todos também nesta classe mais sénior, que é para eles que esta sessão é mais dirigida, ter a expectativa de que possam de facto tornar-se cada vez mais digitais e também mais avessos ao risco, porque é verdade que os mais velhos, e vocês disseram aqui, são uma população, pelo menos a portuguesa, bastante avessa ao risco, talvez pelas experiências que têm do passado, talvez pelas circunstâncias também do país. Também foi dito aqui que depois da crise os reguladores tiveram mais cuidado de assegurar também a proteção daqueles que continuam a ser mais aforradores do que investidores, como disse o José Calheiros. A minha questão é, pois a doutora Margarida falava aqui ainda de algumas expressões como Exchange Trading Funds, depois fala-se de Governance, depois fala-se de EGFs, e é assim, eu tenho dificuldade em formular a primeira pergunta, as outras não tanto, mas se calhar a primeira no sentido, como é que se junta tudo isto para aquelas pessoas que agora, além do medo que tinham de investir, têm medo e estão em casa, como é que as tornamos mais digitais, porque não é possível rapidamente, e depois de porem lá o seu dinheiro, como é que as monitorizamos de 6 em 6 meses, quando as vias para chegar aos bancos estão mais apertadas, porque quem trata do nosso dinheiro também ou está mais exacerbado de trabalho, ou porque os bancos continuam a reduzir, no fundo, também ativos. Como é que se mistura tudo isto? Eu gostava de vos ouvir, e se há exemplos concretos para quem nos está a ver. Olha, tenho um exemplo do senhor tal que conseguiu fazer, ou seja, é concreto. Hoje em dia, como é que estas pessoas fazem? Sei que a pergunta é estranha, mas... Posso começar a responder? Sim, acho que é uma excelente questão. Acho que as pessoas, efetivamente, no final, digamos assim, no último terço da vida, tendem a ficar um pouco mais defensivas, mais conservadoras, mais avessas ao risco. E de que forma é que podemos fazer os melhores aconselhamentos? Julgo que é essa a pergunta, tendo em conta essas restrições e respeitando, obviamente, ao máximo esses objetivos de investimento. Eu acho que a resposta foi dada. É preciso também dar aqui um bocadinho os parabéns e a iniciativa a quem direito,
por uma mudança muito significativa ao nível da regulação, que obriga um investidor, antes de fazer qualquer investimento, a responder uma série de questões ao nível da sua situação financeira, ao nível dos seus objetivos de investimento, ao nível do seu horizonte temporal de investimento, e que automaticamente baliza, através desse questionário, o tipo de volatilidade. Eu não quero entrar aqui em grandes detalhes técnicos, mas o tipo de risco, se quiser, que o seu investimento pode ter. E a função de um banco que faz aconselhamento financeiro é assegurar que aquilo que está contratualizado consigo, aquele intervalo de confiança onde podemos atuar, é cumprido. E, portanto, eu julgo que isto é algo que é transversal, é obrigatório por lei, portanto, é algo que todos nós cumprimos. E depois eu há pouco estava a dizer que este acompanhamento é feito à distância e hoje em dia e facilitado através destes meios, que eu julgo que vão ser cada vez mais promovidos e divulgados, e temos estado a ver uma série de vídeos formativos, de iniciativas da parte de vários bancos em relação a isso. Mas as pessoas têm um rosto que fala com elas, se dirigirem hoje a uma instituição, têm um rosto que lhes é apresentado, porque eu julgo que estas pessoas têm sempre ainda muito essa necessidade. Há algumas que não percebem, eu às vezes tenho dúvidas, sinceramente, e onde é que ponho, se houver esse dinheiro, onde é que ponho, a quem é que me dirijo? Mas eu estou na internet e posso ir pesquisar e posso ver estas sessões e posso estar aqui a participar convosco, mas há muita gente que ainda fica muito confusa. Há alguém que fale com eles nesse sentido? Força. Pronto, uma das coisas boas que eu acho que a pandemia teve desse ponto de vista foi, e isso é, vamos falar pela minha experiência pessoal no banco, eu nunca falei com tanto cliente dos meus fundos, enquanto gestor, obviamente acompanhado sempre pelos gestores do cliente propriamente ditos, porque nós o que fazemos ali é gerir fundos, como nos últimos 6 meses. E falei com todo o tipo de interlocutores, mais séniores, mais júniores, ali no meio, mulheres, homens, enfim, e mais letrados, menos letrados, porque uma das coisas que de facto esta pandemia trouxe foi a capacidade dos bancos, e o já mencionou aqui isso, de acelerarem uma mudança que, enfim, já vem de algum tempo, de estar mais perto dos clientes da forma que o cliente bem entende, seja presencial, digital, e depois o digital aqui temos por telefone, o videoconferência que agora é o mais corrente, porque de facto os clientes têm necessidade, às vezes nem é tanto de ver a cara do seu gestor do dia-a-dia, é como muitos me dizem, quem é que de facto mexe no meu dinheiro? Quem é que é o tipo que está lá por trás a comprar as ações, as obrigações, exatamente, o tipo que assina lá a monofolha que eu recebo? E de facto a pandemia deu essa possibilidade, porque nós hoje em dia, seja através de vídeos, webinars, seja através mesmo, lá está, de reuniões, entre aspas, virtuais com o cliente, e também aqui é preciso dizer que muitos dos clientes que anteriormente nem sabiam o que era um Teams, não faziam a mínima ideia, e aliás se recusavam mesmo muitas vezes a ter outro tipo de interação que não fosse a presencial, viraram quase do 8 para o 80, porque o medo de estarem presencialmente numa agência ou num centro de private banking levou-os, é o que eu digo, esta necessidade aguça muito o engenho, não é? E aqui é um desafio e faz-nos crescer, e aqui claramente, e faz-nos estar ocupados também em idades mais avançadas. Quer os séniores, e sobretudo os séniores, que se calhar são a população que às vezes mais dificuldade. O que eu vejo, a minha experiência, é que muitos deles são barras hoje na utilização destas plataformas. Eu tenho o exemplo dos meus pais, que eram autênticos, entre aspas, analfabetos do ponto de vista da utilização deste tipo de tecnologias, e que hoje em dia me ligam, já ninguém, aquilo é sempre com cara, como eles dizem. Isto tem que ser com cara. Sem cara já não estou habituado. E isso, de facto, para nós foi uma grande vantagem, porque conseguimos acompanhar estes clientes e, nomeadamente, confortá-los, sobretudo quando estão a investir, quando as coisas não correm tão bem, não é? E nós nos últimos 6, 7 meses já passámos aqui por muitos altos e baixos do ponto de vista de mercados, quer de ações e de obrigações, não é? Agora estamos numa fase melhor, mas março, abril, os meus colegas estão aqui, nós sabemos bem o que é que foi a interação regular e muito regular que tivemos de ter com os clientes, para estar perto deles. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista estamos melhor hoje
do que estávamos há 6, 7 meses. E este é um bom momento para se poder investir. Essas pessoas... Era melhor há 6 ou 7 meses? Eu acho que essa é sempre a pergunta para $1 milhão. Para $1 milhão, exatamente. E para a bola de cristal que nós não temos, não é? E é sempre a expressão que utilizamos, porque nós nunca sabemos qual é que é o melhor momento para investir. Aquilo que nós tentamos fazer e que o João Paulo tão bem explicou é ter uma estratégia e definir o nosso perfil e manter-nos investidos, porque o mercado é volátil, é verdade, mas acaba por recuperar, e nós vimos isso nos últimos 6, 7 meses. Nós vimos quedas enormes em abril e março, e vimos que o mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, em agosto, alcançou novos máximos históricos e, portanto, manter-se investido é muito importante e não entrar em pânico quando há correções de mercado. Isso é muito importante e eu acho que isso é mais importante do que escolher qual o momento de investir, porque o momento de investir nunca vai ser bom ou vai ser sempre bom, portanto é muito difícil e o importante é investir e é investir também de forma regular, como o Zé Calheiros referiu no início. E que faz, e eu também faço, e acho que todos devemos fazer, porque isso acaba por também mitigar um bocadinho. Se eu estiver sempre a investir, eu não vou estar preocupado se estou a investir no máximo, no mínimo. Se eu investir de forma regular, essa poupança acaba por crescer com o tempo, não é? E além disso, estou a garantir que umas vezes vou investir mais caro, outras vou investir mais baixo, mas em termos de preço médio vou conseguir ter ali um valor que me vai permitir ter uma rentabilidade nos meus investimentos. E é com vocês e é nas instituições onde trabalham e outras que estas pessoas se devem de facto informar. É por aí, porque está-me a dizer isso, deve estar sempre a investir e se calhar alguém que nos está a ver já está, ok, então mas o que é que eu faço? Todos conseguimos ser um Warren Buffett. É assim, a preocupação, aquela história do dinheiro, se fica debaixo do colchão quando temos taxas de juros negativas ou se vamos entregar nas mãos dos senhores e da senhora e de outros, é sempre aqui um caminho difícil. É uma decisão difícil. Aqui. Pegando aqui na intervenção da Margarida, é importante, muito importante, termos sempre presente, seja qual for a nossa idade, como investidores particulares, não devemos estar focados no dia-a-dia dos mercados e nas notícias, porque saem constantemente. Não faríamos outra coisa e é 24 horas por dia. Porque isso já não está focado nas notícias, já não acho tão bem. Mas... não, nas notícias que nos interessam, do futebol, da política, não dos mercados, não é preciso. Porque esse risco está lá. Existe. E agora, a maneira de controlar ou de mitigar esse risco, ou de fazer, melhor ainda, de aproveitar esse risco, de tirar partido desse risco a nosso favor, não é aquilo que parece que é mais intuitivo, que é estar ali 24 horas por dia, porque às nossas 11 da noite está a abrir o mercado da Nova Zelândia. Acho que é o primeiro que abre, e depois abre Tóquio, Sydney, por aí fora, e Nova Iorque fecha às nossas 9 da noite. Portanto, até é 24 horas por dia. E os mercados de futuros, pronto, não interessa, mas esses funcionam quase 24 horas. Pronto. A forma de mitigar esta incerteza toda, este risco todo, e de tirar partido desse risco é muito, muito simples, como disse, como já foi aqui referido. Primeiro é diversificar. Diversificar não só comprar ações tanto da Apple como da Mercedes, ou seja, empresas completamente diferentes, como comprar ações e obrigações, como comprar produtos de vários gestores, de várias casas gestoras, de várias gestoras de ativos, pronto, para não dizer nomes, mas apresento ali várias gestoras internacionais de renome, etc. Primeiro, diversificar. E o segredo da diversificação é pôr no mesmo cesto não só ovos diferentes, como ovos que têm comportamentos diferentes. Ou seja, que faz com que quando uns crescem muito, outros crescem pouco. Quando uns sobem, outros descem. Quando uns descem muito, outros até sobem um pouco. Ou seja, isto faz o quê? Faz com que, pronto, isto é estatística, mas faz com que vamos capturar a rendibilidade de cada um, de
cada um desses ovos, portanto é a média normal que todos nós sabemos fazer, desses ovos todos, mas o risco, ou seja, esta volatilidade, estas oscilações diárias para cima e para baixo, pelo facto de estarmos a escolher produtos que se comportam de maneira diferente, esse risco como um todo, do nosso cesto todo, vai ser mais reduzido. Ou seja, primeiro, diversificar. Segunda forma, muito simples, de mitigar e tirar partido deste risco. Alongar o prazo de investimento. Pronto, investidores séniores, mas eu agora... Pronto, temos 65 anos, ainda bem, há uma grande probabilidade de vivemos até aos 90, portanto ainda temos aqui muitos anos. E, até para simplificar, os americanos têm outra mentalidade, não os portugueses, em termos de investimento, da forra, etc., mas têm esta regra muito simples para investir. A componente que eu devo ter no tal cabaz mais dinâmico, mais arriscado, que é as ações, deve ser 100 menos a minha idade. Ou seja, muito simples, nada mais simples que isto. Eu sou hoje, tenho 65 anos, devia ter uma carteira normalmente com 35% de ações. Era adequado. Pronto. Mas alongar o prazo. Isto porque também, obviamente, tem a ver com estatística. Quanto maior é o prazo, maior, portanto, vai ser o alisamento, para uma expressão, mas destas oscilações, dos altos e baixos. E os mercados diariamente comportam-se realmente, peço desculpa estar aqui a fazer estes gestos, mas com muitos altos e baixos. Mas se virmos a tendência a longo prazo, é muito mais suave e de subida. Mas tudo subida isso geral. sempre... Ou seja, diga. só para terminar, ao alongar o prazo, eu estou a capturar a tendência e não me deixo, como tenho, lá está mais uma vez, como tenho uma estratégia, portanto eu estou a investir de acordo com aquilo que eu sou e não com aquilo que o mercado anda a fazer diariamente. Portanto, eu vou capturar essa linha tendencial muito mais lisa de longo prazo. E a terceira grande forma de mitigar o risco, mas já foi referido muito bem, é fazer não investimentos, digamos, dentro do possível, não fazer investimentos pontuais muito grandes. Agora é bom para entrar, agora é bom para sair. Não, nada pior. Primeiro, é melhor nem sair nunca, é estar sempre. E entrar com pequenas parcelas de forma regular, idealmente todos os meses, todos os trimestres, até para alguém que obviamente não é nosso público, mas que tenha 20 anos, seja, até anualmente chega. Mas investir regularmente, como disse muito bem, umas vezes vamos investir até caro demais, entre aspas, outras vezes barato demais, mas vamos estar a certificar-nos com esta disciplina de que vamos comprar numa média, em termos de preço médio, um preço correto. Portanto, estas são as formas de não só de controlar o risco, como de tirar partido do risco. Porque o risco também é bom, porque o risco não é só do mercado descer, como é o risco, analisado friamente, são as variações para baixo ou para cima da média. Portanto, o risco que é bom é o risco que nós compramos, tiramos partido das oscilações superiores à média. Mas isso tudo, creio eu, bem acompanhado, não é? Porque é preciso ter cuidado, porque tem havido imensos alertas, a digitalização também trouxe mais fraude, o Banco de Portugal, por exemplo, quase todas as semanas emite um alerta para não se investir aqui ali em termos de crédito com algumas instituições. Temos visto N casos desta camada, desta faixa etária, que são burlados, infelizmente, quase diariamente, e então, quando se entra na internet, para muitas destas pessoas é quase um muito desconhecido e às vezes estão a achar que estão a falar com um rosto sério do outro lado. Portanto, é preciso ter cuidado com isso, creio eu também, não é? Sim. Eu, no meu caso concreto, não lido diretamente com clientes, lido com os gestores de conta que acompanham os clientes, por isso... não sei se alguém queria deixar com aqui certeza alguma que há nota aqui sobre colegas esse alerta, porque eu acho que é muito importante para estas pessoas que às vezes estão convencidos, às vezes até de boa fé, acreditam que quem está do outro lado, que não aparece, é alguém que vai cuidar do seu dinheiro, mas há canais específicos para fazer estes investimentos de que todos vocês falaram. E há instituições específicas, enfim, nós que aqui estamos e os nossos colegas que estão, enfim, no âmbito da Associação Portuguesa de Bancos, enfim, todos nós temos aqui um capital de confiança, porque na prática, na relação entre o cliente e o banco, o que é de facto muito, muito importante é a confiança que existe, não só
tendo em conta a marca do banco, como também as pessoas que trabalham no banco. E, portanto, isso é algo que não muda num cenário de digitalização da relação cliente-banco. Portanto, nós temos que garantir que do nosso lado, e sobretudo com públicos mais séniores, a componente humana que sempre presidiu a essa confiança no passado se mantém hoje e no futuro. Portanto, de facto, temos que tentar ter aqui a capacidade de contatar de forma diferente, digital, porque isso é bom para o cliente e é bom para o banco, mas mantendo esta componente de relação humana. Eu vejo pelos meus colegas, e de alguma forma também faço isso até com os meus colegas, a principal, digamos, função que nós temos, para além, obviamente, de gerir ativos, é, se quiser, atuar muitas vezes como o psicólogo do cliente. Okay? Porque isto, de investir, gera aqui um distúrbio do ponto de vista emocional muito grande. Não é? Aquilo que o João Paulo dizia, as pessoas tendem, a partir do momento em que investem, a ir à procura de toda a informação que podem para perceber se investiram melhor e quando é que, lá está, a tal bola de cristal gera o momento de entrar e sair. Pronto. E isso depois gera muita confusão e muito potencial para fazer asneiras. E, portanto, uma relação de confiança que se É, estabelece. o nosso papel é justamente, do ponto de vista da psicologia, contrariar isso e manter o cliente investido na sua estratégia. Seja presencialmente, seja através dos modos digitais que hoje em dia temos. Bem, agradeço a todos este bocado desta sessão que passámos aqui hoje de esclarecimento para todas estas pessoas. Resta-nos despedir. Esta foi a última sessão das que a Associação Portuguesa de Bancos levou a cabo. Esperamos que tenha sido útil. Não se esqueça, acho que ficou aqui bem claro que é importante investir, não podemos deixar de investir, mas devemos deixar investir em segurança e, sobretudo, e agora fica aqui também o meu conselho, informe-se sempre muito bem daquilo que está a fazer dentro dos canais que são de facto fidedignos, porque felizmente hoje em dia há bastante informação. Não assine nada e não tome nenhuma decisão de que não se sinta mesmo seguro, porque afinal é do seu dinheiro que se trata.